Muito boa noite, meus amigos! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no perfil @fabioandrade.adv. Você que está chegando agora, que não conhece ainda esse perfil, aqui falamos sobre os direitos dos policiais civis de Minas Gerais. E um dos temas que sempre me perguntam lá no grupo Direitos Ocultos dos Policiais Civis, aqui no direct e também pelo WhatsApp, é sobre o imposto de renda, como declarar, quais são as pegadinhas que tem, onde pode ser melhor aproveitado os benefícios. E para isso eu chamei hoje um especialista no tema, o tributarista Hildon Dias. Ele é contador há mais de 20 anos, tem muita experiência na área e vai tirar todas as nossas dúvidas aqui. Eu já relacionei algumas perguntas que eu quero fazer para ele. Quem tiver pergunta também pode mandar aqui nos comentários, pode mandar via direct que a gente tira todas as dúvidas aqui. Já relacionei também algumas perguntas que eu quero que ele responda aqui para a gente. E se você ainda não tem um contador de confiança para fazer o seu imposto de renda, a hora é agora de você conhecer o Hildon Dias e com ele conseguir resolver aí a sua declaração de imposto de renda. Bacana? Ele já entrou aqui, eu já vou chamar ele aqui, já vou colocar para dentro. Só vou pedir antes, para quem da minha equipe estiver na live, jogar lá no grupo Direitos Ocultos dos Policiais Civis de Minas Gerais, para que o pessoal esteja sabendo e venha aqui para a live para poder tirar dúvidas. De qualquer maneira, vai ficar gravado e quem não conseguir assistir ao vivo pode assistir depois aqui pelo Instagram e também pelo YouTube, beleza? Deixa eu providenciar aqui a entrada do Hildon. Deixa eu clicar. Aparece aqui para a gente fazer aqui a nossa live do dia. Maravilha! Muito bem, grande Hildon, como vai você, meu amigo? Tudo beleza, e você? Beleza também, graças a Deus. Amigão, olha só, hoje a gente vai trazer aqui as informações para os nossos colegas que são servidores públicos e também para os familiares, né, que não são servidores, mas que precisam saber sobre imposto de renda, sobre declaração de imposto de renda. Sempre o pessoal tem dúvida do que é tributável, o que não é tributável, o que pode descontar, o que pode incluir, o que pode retirar, o que precisa obrigatoriamente mencionar, aquilo que não precisa mencionar. Bora tirar essas dúvidas da galera? Bora, bora. Bacana demais. Eu só não gostei que você falou desses 20 anos de experiência, aí todo mundo já ficou sabendo a minha idade. Mas tá A minha bom. idade é maior do que a sua. Olha aqui os cabelinhos brancos aqui, ó. Ah, que é isso? Isso é puro charme. Grande Hildon, eu queria, antes de você começar a falar sobre o imposto de renda, queria que você se apresentasse aqui. Eu já falei o seu nome, a sua carreira aí, mas eu queria que você trouxesse um pouco mais aí sobre você e o que você vai poder compartilhar com a gente hoje. Ok. Bom, eu sou o Hildon Dias, sou contador desde 2005. Não é que eu concordo, mas eu gosto de explicar os tributos para que a gente saiba melhor, né, como aplicar o nosso dinheiro, como a gente, né, para ter melhores resultados, né? Bom, eu sou apaixonado por administração, eu trabalhei com administração também muito tempo, e uma coisa que as pessoas não associam, que eu também sou mágico profissional. Mas isso eu deixo para o final. Bacana. Então, olha só. O Hildon já deu um spoiler aqui. Se você encontrar aí um cartaz escrito assim, hoje à noite, no Grande Teatro do Palácio das Artes, apresentação com o mágico Hildon Dias, é o tributarista que está com a gente aqui, que além de tributarista, é também mágico. Muito bem. Hildon, eu sei que existem vários tipos de declaração, não é isso mesmo? Queria que você começasse por aí. Se existem esses vários tipos e quais são eles? Bom, na verdade, existem vários, né, como você disse. A mais comum é a declaração de ajuste anual,
que o que acontece? A pessoa física, somos nós, né, que reside no Brasil e que enquadrados nos critérios de... Nossa, meu telefone ligou. Chamada aqui. Que enquadra nos critérios de obrigatoriedade. A gente vai falar sobre isso, né? Tem a declaração de espólio também, que ela é dividida em 3 partes, que é a declaração de início, no ano do falecimento, intermediárias, que é no andamento do inventário, e no final, quando o inventário termina, beleza? Tem outro tipo de declaração também, que é quando a pessoa sai em definitivo do país. E aí o que acontece? Quando ela sai do Brasil para morar em outro país, ou para que seja passear durante 12 meses, ela também tem que fazer essa declaração, porque aí ela fica resguardada daquele período fiscal ali, ela não tem esse compromisso. Ok? Posso me alongar? Claro, aqui o tempo é todo seu, meu amigo. Eu queria só retomar aqui. Então, existem 3 tipos principais: a de ajuste anual, a do espólio e a de quem sai do país, não é isso? Isso mesmo. Bacana. Então, se você quiser explicar cada uma delas para a gente entender um pouco mais, fica à vontade. Então, essa de ajuste anual é o que a gente é o mais comum, né? Porque tudo que a gente ganha, a gente tem que pagar. Né? Todo rendimento a gente tem que pagar por ele. Infelizmente, a gente tem esse tributo. Né? É triste, mas é verdade. E aí, o que acontece? Tem uns que são retidos na fonte, outros não, e tem despesas dedutivas. Então, essa declaração que a gente faz é nada mais que um ajuste. A gente vai ver o que nós pagamos e o que tínhamos para pagar. Por exemplo, se eu tinha 20 mil para pagar, eu paguei 30, então eu vou receber 10. Né? Eu vou ter aí essa restituição. O espólio é a pessoa que, né, infelizmente, passa dessa para melhor, ela tem que prestar conta do que ela deixou. Né? Então, no primeiro ano, é uma declaração de início. Nos anos que está naquele trâmite do inventário, são as intermediárias. E quando acaba, né, o inventário termina, é a declaração final. E essa, que não é muito comum, que o pessoal faz, por que não é muito comum? Eu vou falar uma coisa que é até chata, mas para quem vai fora do país, geralmente não paga imposto de renda. Quem vai para morar fora do país. É triste, mas é verdade. E aí, mas a obrigatoriedade da gente fazer essa declaração para avisar que nós não temos compromisso fiscal no país durante aquele período que está fora. Né? E quando volta, faz outra declaração. Entendi. Sobre assim, vamos falar um pouquinho da lógica do imposto de renda. Né? O imposto de renda é uma das principais fontes de arrecadação. Né? É uma das principais e nada mais é do que a soma de todos os nossos rendimentos tributáveis. Salários, aluguéis, pessoas que fazem aquele chamado bicos, né? É um serviço extra e tal. Todos esses rendimentos, eles têm que ser tributados. A gente tem que tirar aí o imposto de renda deles. E quando a gente vai declarar, quando a gente vai fazer esse ajuste, a Receita nos dá 2 opções. Fazer uma declaração simplificada. O que significa essa declaração simplificada? Você pega tudo que você ganhou, você tem o direito de abater 20% como se fossem as suas deduções. Essa é a declaração simplificada. Por exemplo, você ganhou 100 mil, se você escolher a declaração simplificada, você tem um desconto de 20%, abatendo esses 20% é a sua base de cálculo para deduzir o seu imposto. Né? O valor, ele enquadra na faixa ali, né? De 0, 7,5%, 15%, 22,5%, 27%. Se você preferir, tem aí as deduções legais, o modelo completo de declaração. Esse modelo completo, você coloca todos os seus rendimentos tributáveis e consegue abater
todas as suas, os seus gastos tributários emitidos, né? É mais trabalhoso? Sim, é mais. Mas, às vezes, em muitos casos, é melhor, ok? Como eu disse, em muitos casos, não todos. Depois eu vou falar um pouco sobre o que o que a gente consegue deduzir, beleza? Aí, a gente fazendo o que a gente ganhou, abatendo o que é dedutível, a gente tem a base de cálculo. Ou seja, eu ganhei 100 mil no ano, consegui abater 20 mil, eu fiquei com 80. Então, esses 80 é a minha base de cálculo, que eu vou calcular o meu imposto de renda. Ok? Calculando essa questão do imposto de renda, por exemplo, vamos lá. Como eu falei antes, com a base de cálculo, calculei o imposto de renda, deu um valor 30 mil, eu já tinha retido na fonte, porque tem gente que paga o imposto de renda, tudo que ganha já vem retido na fonte. Vamos supor, eu tinha que pagar 30 mil, mas já ficou retido na fonte 20, então falta eu pagar 10 mil. Então eu tenho aí que fazer esse ajuste. Por isso que as pessoas falam assim, vou pagar o imposto de renda. Na verdade, ela paga o imposto de renda o ano todo, só que ela fala isso, é só o ajuste, né? Entendi. E muitas pessoas também têm, quando fala assim, eu tenho que fazer a declaração. Sim, tem que fazer a declaração, mas nem sempre quer dizer que a pessoa vai pagar alguma coisa, né? Mas vamos lá. Como eu falei, né, a questão da restituição, quando a pessoa já pagou mais do que precisava pagar, então, show de bola. Um ponto muito importante sobre essa questão das deduções. As deduções, elas são subtraídas no valor do nosso depois da Covid, as palavras fogem da minha cabeça. Não repara, não, viu? Rendimento, nosso rendimento. Nossa remuneração? Isso, dos nossos rendimentos, isso mesmo. Aí a gente, as deduções, elas são... Porque muita gente confunde o seguinte, que as deduções, elas são abatidas no valor do imposto a pagar. Não, as deduções são abatidas no valor dos nossos rendimentos para virar a base de cálculo para calcular o imposto, né? Então, isso é um erro muito comum, é um erro muito... E, assim, é malafina na certa, né? Dentre essas coisas que eu falei, de início, tem o carnê-leão. O que é o carnê-leão? Só antes da gente passar para o Carnê-Leão, ô Hildo, só para ajudar aqui o nosso público aqui. Aqui a galera, a grande maioria é servidor público. Então tem gente que tem só o rendimento do serviço público e o imposto já vem retido na fonte. E tem alguns outros colegas que são servidores públicos e têm outras fontes de renda, como, por exemplo, dá um curso, é professor, vende um infoproduto, tem um comércio, né, uma loja de armamentos, de roupas, de uniformes militares, enfim. São vários colegas que têm empreendimentos paralelos. Para cada um desses casos, para aquele que só tem um tipo de rendimento e para aquele que tem múltiplos rendimentos, qual é a declaração mais adequada? É a simplificada ou a completa? Então, vamos lá. Boa pergunta. Vamos colocar o servidor público que só tem a renda, né? A renda, só tem uma renda. Ele vai lá, recebe todos os seus rendimentos, ele já vem descontado na fonte, ok? Ele já vem descontado na fonte. Tirando isso, na hora de fazer o ajuste, que é agora, nessa declaração, ele passa
o valor passa do teto, né, permitido para aquela alíquota, e ele cai, por exemplo, a 22%. Ele tem que pagar 22,5% sobre o valor total, e a gente vai ver, ele pagou só 15%, retido na fonte, ok? Ele recebe o salário, aí retém 15%. E na virada, né, na fritada dos ovos, como diz a minha mãe, quando vai somar todos os rendimentos, ele tem que pagar 22,5%. Aí entra as deduções. Por exemplo, se ele, desses 20% da declaração simplificada, volta para o patamar para ele ficar 0 a 0, se ele quiser, está ótimo. Uma declaração simplificada é mais barata, mas eu sempre faço, eu, como contador, sempre faço e peço todos os documentos para quê? Para ter a melhor opção. Por exemplo, ele conseguiu deduzir R$20 mil. E essa dedução, ele foi rebaixado. Na alíquota ele vai pagar menos, ok? Aí eu deixo a declaração em stand-by e vou procurar o que ele tem de dedução. Escola, plano de saúde, às vezes ele não usa o plano, mas paga exame, paga cirurgia, consultas. Existem muitas coisas que podem ser deduzidas. Se a pessoa tem muita coisa a ser deduzida, então, com certeza, a simplificada não é uma opção boa. Eu entendi, então. Olha só, pelo que eu entendi, o contexto é mais amplo do que apenas o rendimento. Tem que levar em consideração também quais são as possíveis deduções que esse sujeito pode fazer. É isso, então? Consegue me ouvir? Me ouve? Acho que o seu som caiu, hein? Consegue me ouvir? Hilton, me ouve? Talvez seja o seu fone. Talvez se você desligar o fone, talvez você consiga me ouvir. Você está sem áudio. Está sem áudio. Desliga o fone. Conectou aqui no carro. Desliga o fone e deixa no som ambiente para ver se você consegue retornar. Oi? Opa, voltou. Oi? Agora voltou. Agora voltou, porque eu não estava te ouvindo. Você estava fazendo uma pergunta, desculpa. Isso, beleza. Pelo que eu entendi da sua explicação, o contexto é mais amplo do que apenas o rendimento. O sujeito tem que levar em consideração também aquelas despesas que são dedutíveis para ele escolher se ele vai querer uma declaração simplificada ou a completa. Tem a ver com qual é o patrimônio dele, de onde que vem esse dinheiro, se ele tem renda de aluguel e etc. Exatamente. Então, feita uma análise antes de fazer essa escolha, quando isso é feito por um profissional. Exatamente. Sim. Aí voltando para aqueles profissionais que têm uma renda extra. Não vamos colocar os empresários, não, que tem uma loja de fardamento, que tem uma empresa. Vamos colocar as pessoas que têm outras rendas, por exemplo, é um professor particular. Ele dá uma aula e recebe de pessoa física para pessoa física. Nesse caso, existe o Carnê-Leão. O que é o Carnê-Leão? Como eu não tiro uma nota para você, e nem você tira uma nota me cobrando, eu preencho o Carnê-Leão mostrando que eu recebi um dinheiro de pessoa física, no caso, um aluno, um aluno que recebeu a minha aula, várias opções. E eu posso usar esse Carnê-Leão para deixar tudo alinhado. Ou seja, eu vou pagar o imposto de renda de uma renda tributável, mas que não foi pago por pessoa jurídica.
né? Isso acontece em muitos casos, né? Igual eu falei, um autônomo, aliás, uma renda extra, uma aula particular, aliás, muitas coisas. Inclusive, fugindo um pouco do foco, né? Inclusive profissionais liberais, dentistas, terapeutas, que usam o Carnê-Leão para deixar o imposto de renda fininho, para quando chegar a época de declaração, tá todo mundo tá assim, fácil de resolver, né? Porque hoje, infelizmente, as informações são muito fáceis, são muito cruzadas, né? Infelizmente ou felizmente, gente. Ou seja, você receber um dinheiro aqui hoje na sua conta gera um protocolo. Né? Hildon, Então, eu tenho aqui uma atuação muito forte junto à Polícia Civil. Dentro da certo. Polícia Civil tem a classe dos médicos legistas. Eles são servidores públicos, policiais, mas são médicos também. Então, eles têm rendimentos nos seus consultórios particulares e recebem dinheiro, por exemplo, de um paciente. Esse médico legista é um caso, por exemplo, de ter um Carnê-Leão para declarar esses rendimentos que vêm de uma pessoa física para ele também, pessoa física? Desculpa, Fábio, que voltou a falhar aqui. Repete a última frase, por favor. Tá. Deixa eu só perguntar. Você consegue me ouvir sem o fone? Talvez o fone que esteja prejudicando o seu áudio. Você me escuta sem o fone? Bem? Escuta até melhor do que com o fone, para falar bem a verdade. Ah, não. Então tá ótimo. Então, bora sem fone. Olha só. Eu citei o exemplo dos médicos legistas. Eles são policiais, são servidores públicos, recebem do Estado, mas também têm os seus consultórios. Então, recebem de pessoas físicas diretamente na conta também pessoa física. Esse é um rendimento que ele vai declarar lá no Carnê-Leão, ele vai colocar na declaração simplificada, na declaração completa, com que a gente resolveria o caso, por exemplo, de um médico legista que recebe também no consultório particular via CPF. Entendi, ótimo. Nesse caso, a gente teria que ver se esse médico ele tem uma empresa, o consultório, se é uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Por exemplo, às vezes ele tem um consultório na casa dele que ele atende, ele não atende plano de saúde, ele não atende grandes empresas, e ele falou, não, eu não quero criar uma empresa, não quero, vou atender como pessoa física. Nesse caso, ele precisa do Carnê-Leão, porque é aí que ele vai fazer esse ajuste, ok? Do dinheiro que ele recebeu, ele não pagou nada por ele. Desse rendimento, ele não pagou nada. Por exemplo, mas se ele tiver uma empresa, ali a contabilidade já faz essa declaração e ele não precisa do Carnê-Leão. Uhum. Aí ele vai receber dividendos. Exatamente. Uhum, distribuição aí ele mesmo sendo dono da empresa, ele recebe o Prolabore, ok? E ali já tem todos os descontos necessários. Uhum. A sua recomendação, então, Hildon, é sempre que as pessoas procurem um profissional para poder fazer uma análise caso a caso? Ou você acha que, assim, o meu colega também é médico legista, eu vou fazer a minha declaração igual a dele, eu mesmo faço aqui, entro no sistema da Receita e resolvo o problema. Qual que é a recomendação? Então, é muito cheio de pegadinha, né? Pode ser que ele copiando o amigo, ele se dê bem. Mas pode ser que ele copiando o amigo, ele pague muito mais impostos. Por isso, eu aconselho sempre um profissional. Certo. Bacana. E também, nessa questão das mudanças que foram sendo realizadas ao longo do tempo, me parece que esse ano ia ter várias mudanças. Essas mudanças já estão valendo, já é para a declaração desse ano, é para o ano que vem ainda. O que mudou, se mudou, né? E para quando que é aplicado isso, Rio? Bom, vamos lá. O que o pessoal assim estava mais interessado é aquela questão de quem ganha de 5 mil para baixo não precisa pagar imposto de renda, ok?
Só que essa ficou para o ano que vem. Eita. Essa ficou para o ano que vem. Essa, infelizmente, esse ano não. Mas vai dar certo, vai dar certo. Agora, tivemos umas mudanças legais. Por exemplo, pessoas que não eram obrigadas a declarar imposto de renda. Aí o que acontece? Essas pessoas que não eram obrigadas, elas não declaravam, mas muitas vezes o que era retido na fonte era mais do que ela precisava pagar. Então, ou seja, isso, né, é ruim, até mesmo porque a pessoa, ela falava, eu não estou no teto, eu não preciso pagar, eu não preciso declarar, então eu não vou declarar. É um dos erros que depois eu quero falar sobre isso também. Aí o que acontece? Esse ano tivemos essa situação que vai ter a restituição automática. Olha para você ver como é que nós estamos. O que significa isso? O governo vai identificar que a pessoa, né, que o cidadão pagou imposto de renda a mais e ele vai fazer o estorno automático na conta da pessoa, desde que o valor não ultrapasse R$ 1.000 e que a chave Pix seja o CNPJ da pessoa. Ou seja, então a pessoa está lá, poxa, eu nunca declarei e tal, de repente cai R$ 1.000 na conta dela, porque é automático. Isso eu achei muito legal, sabe? Muito bacana mesmo. Umas outras novidades desse ano foi os rendimentos com ganhos de aposta. Agora nós temos um campo para rendimento de aposta, das bets. Você acredita? Eles estão ganhando espaço. Né? E as bets vão fornecer o informe de rendimento? São obrigadas a isso? Sim, sim. Tá, aí quando eu ganho eu pago imposto. E quando eu perco, eu recebo restituição? Claro que não. Não tem essa, não tem essa. Tem um campo novo também, que é a raça e a cor para os titulares independentes, que também não tinha, e a possibilidade de informar o nome social. Né? Isso é público, por exemplo, de artistas, público também de transexuais, público de pessoas que têm, vamos dizer assim, um nome na carteira de identidade e outro nome de uso, vamos dizer assim, conhecido. Seria isso? Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, eu indico a todas as pessoas declararem imposto de renda, mesmo quem não atinge o limite necessário. Por quê? Porque o imposto de renda, ele te permite, a declaração do imposto de renda, ele te permite usar como um comprovante de renda para um cartão de crédito, um financiamento de carro. Quem faz a declaração de imposto de renda antes, né? Por exemplo, né, eu quero fazer um financiamento de uma casa esse ano. Eu nunca declarei, esse ano eu declaro? Não, isso não funciona. Mas, assim, as pessoas que já declaram, mesmo sem a necessidade, elas são bem vistas pelo sistema que aprova o crédito. Entendi. Isso é pouquíssimo divulgado. Mas, então, para financiar, para conseguir um limite maior no cartão de crédito, é tudo mais fácil para quem faz a declaração. Entendi. Mas então quem é obrigado e quem não é obrigado? Quem que vai estar nessa condição aí que você falou, que não é obrigado, mas ainda assim deveria fazer? Bom, vamos lá. Vamos falar quem é obrigado esse ano. Porque o governo soltou aquela questão dos 5 mil, mas é só a partir do ano que vem. Ok? Esse ano, quem tem que declarar são as pessoas que tiveram rendimentos acima de 35.584, ou seja, vamos ver aqui, 35.584
As pessoas que ganharam 2.965 por mês são obrigados. A pessoa que tem posse ou propriedade de bens e direitos que, somando, dão 800 mil reais. Ok? Uma pessoa de fora que começou a residir no Brasil, tem que fazer a declaração, é obrigado. A pessoa que vendeu uma casa ou um apartamento, um imóvel, né? Ela, vamos supor, que se ela teve lucro vendendo, ela tem que declarar. Não importa se ela ganha um salário, meio salário, se ela vendeu um imóvel, ela tem que declarar. Aí a pessoa fala, nossa, mas eu não vou declarar porque eu vou ter que pagar, por exemplo, que ela comprou um imóvel por 50 mil, vendeu por 100, fala, não, vou ter que declarar, eles vão me cobrar imposto. Não é bem assim que funciona, não. Principalmente para imóvel, né? Diferente de uma imobiliária. A gente está falando de uma pessoa física que comprou um imóvel e está trocando, ou está vendendo, porque não quer mais um imóvel. Então, necessariamente, ela não vai pagar. Isso se chama ganho de capital, né? Quando você compra uma coisa que não é seu comércio, por exemplo, que não é do seu comércio. Eu comprei um carro, eu trabalhava, comprei ele por 30 mil. E aí, na hora de vender, eu vendi por 50, isso chama ganho de capital, os 20 mil. Né? Aí, vamos lá. E aí, quem vender, já estou dando um toque do imóvel. Quem tiver o imóvel para vender, esquece a questão do imposto. Declara. Existem várias situações que a gente consegue não pagar um imposto, porque normalmente fez benfeitoria, então a gente consegue comprovar, porque quando a gente deixa de pagar, aí você está omitindo. Aí a multa, a malha fina, é pesada, porque aí você não tem como provar depois. Você está omitindo, ou seja, o dinheiro deixa o rastro. Hoje, não existe mais dinheiro físico, né? Hoje é tudo digital. E o dinheiro digital, ele deixa o rastro. Então, o meu conselho é, não faça isso. Hildon, eu vendi, mas ganho um salário mínimo, não tem problema. Declara, porque é necessário. Não vai pagar imposto, mas é necessário declarar. Né? Você falou uma palavra aí que é o medo de muita gente, malha fina. Conta pra gente, compartilha aqui, Hildon, quais são os maiores erros que as pessoas cometem que fazem que caiam na malha fina? Assim, posso só dar uma pitadinha no que eu falei antes? Claro. Um cliente meu, ele comprou um lote por 50 mil. Ele comprou esse lote no interior. E a família toda morava e tal. Aí ele foi perdeu o tio, perdeu isso, né? Ele perdeu as raízes lá e falou, cara, eu não vou construir e tal, vou vender esse lote. Só que montaram a indústria do lado e o lote supervalorizou. Ele comprou por 50 no 2015 e agora, em 2026, em 2025, ele vendeu ele por 450 mil. 400 mil de capital, né? Ganho de capital. Aí ele ficou doido, né? Aí o contador explicou para ele, falou, cara, você vai ter que pagar 27,5%. Aí ele ficou louco, né? Falou, poxa, e eu gastei o dinheiro. É porque a gente é assim, a gente ganha e reinveste, né? E aí ele chegou até mim com esse medo, né? E aí a gente foi provando as benfeitorias que ele fez, né? Ele cercou e tal. Ou seja, ele tinha que pagar lá um valor astronômico, na verdade pagou acho que 4 mil e pouco. Ou seja, existem formas de provarmos que foram feitas benfeitorias e, consequentemente, o imóvel valorizou, né? Mas vamos lá, desculpa, eu só achei que essa ideia era legal para contar, porque é uma coisa que acontece muito com a gente.
Essa É uma ideia é coisa, muito importante, sim, cara, né? porque muitos colegas nossos aqui, clientes do escritório também, e que são servidores públicos, é muito comum comprar um sítio ou comprar um lote e construir, ou Sim, aumentar o que já tem, ou fazer uma reforma na própria casa, né? Então eu fiz uma reforma, gastei 100 mil esse ano, eu tenho que guardar essas notas todas, guardar os recibos para poder apresentar isso quando na minha próxima declaração, para mostrar que aquela minha casa que eu comprei por 300 mil, hoje está valendo 500, mas 100 mil dessa valorização eu que coloquei lá. Então, esse não é exatamente. ganho, porque eu investi esse dinheiro. Não é Sim, por aí o caminho? exatamente, com certeza. Bacana. E Entendi. até mesmo o carro, por exemplo, o carro é o contrário disso, né? Você normalmente compra um carro mais caro e vende mais barato, porque a depreciação do carro é muito maior. Aliás, casa não tem depreciação, só valorização, né? E aí o efeito do carro também é diferente, né? Porque você pagou X, esse ano ele vale 30 mil, o que vem ele vai valer 28, 27,5, e isso a gente vai Uhum. demonstrando também na declaração, né? Certo. E aí Você você ia tinha me falar da perguntado, malha fina. Quais são os e, erros que a galera comete e que faz cair na malha fina? Isso é um medo de todo mundo que declara imposto de renda. olha, o campeão é impressionante, o campeão são as pessoas, que você não tem ideia, as pessoas os casais que estão separados e coloca assim, o filho, que seria dependente, ele seria alimentando, coloca, ou, por exemplo, o pai paga a pensão, ele coloca a pensão, ele coloca várias outras deduções que não pertencem a ele, e a mãe coloca a mesma coisa. O filho, por exemplo, o pai paga a pensão, ele declara a pensão. A mãe paga o inglês, a mãe paga a escola, paga a faculdade, ou paga o plano de saúde, e o pai vai fazendo tudo em duplicidade. Isso dá muito problema. Isso aí dá muito problema. Bom, mas assim, o básico mesmo é o seguinte: as pessoas, elas, a omissão de rendimentos, antigamente não dava problema, porque o dinheiro vivo nos proporcionava isso, né? Não deixa rastro. Hoje o dinheiro digital deixa rastro. Então é uma das coisas que são campeões, né? Se a gente colocar aí se a gente fazer um pódio aí, são dos que fazem mais. Colocar dependentes indevidamente, porque hoje dependente pode ser o filho, a esposa, pode ser, dependendo da situação, até pais, avós, mas às vezes um filho coloca o pai, o outro coloca o pai, o outro coloca o pai, e vai dar aquele angu de caroço. E com certeza eles cruzam a informação e complica tudo. Não informar corretamente os bens na declaração, ou seja, eu comprei um carro. Você transferiu o carro, a Receita já sabe. O número do Renavan já está lá na Receita. Não vou declarar o carro que eu comprei. Vai cair na malha fina, não tem jeito. O que eu tinha falado é fazer a confusão de dependente e alimentando, né? Porque dependente é quando o filho mora com você e o alimentando é quando você paga a pensão alimentícia, né? Deduzir despesas indevidas, não informar operações na bolsa corretamente, bolsa de valores, confundir os lançamentos das previdências VGBL e PGBL. As pessoas acham que é a mesma coisa, não são. Na hora de te declarar, tem que saber. Quando você emite a declaração, tem o DIF, né? E o DIF, esse documento, você tem que acompanhar constantemente. Porque se der alguma coisinha, você dá tempo de resolver, né?
uma coisa que dá muito problema também é a variação patrimonial. Por exemplo, o cara ganha 5 mil por mês. Então ele ganha 60 mil por ano. Beleza, ótimo. Ele não tinha carro nenhum hoje. 2024 ele não tinha carro nenhum. Dia 31 de dezembro de 2024 ele não tinha carro nenhum. Dia 31 de dezembro de 2025 ele ganhou 60 mil, né? 5 mil por mês. Mas ele comprou um carro de 150 mil. Aí a Receita vai falar, poxa, mas você ganhou 60 mil, de onde saiu esses 90 mil da diferença, né? Se não tiver um financiamento, um consórcio, né, uma outra coisa, isso dá problema, com certeza. Aí a pessoa fala assim, cara, eu não vou entregar a declaração, não. Não vou entregar minha declaração de imposto de renda. O que isso pode me causar? Quem não já perguntou isso, né? Uhum. Bom, o seu CPF fica com a pendência na Receita Federal. O que você for fazer, precisar da Receita, está travado. Uhum. Isso é um ponto importante, né? Se você não entregou a declaração e não precisava pagar imposto, mesmo assim você paga uma multa de R$ 165,74. Caramba! Se você não precisasse pagar imposto, ok? Se o valor que eles recolheram no ajuste ia estar 0 a 0. Paga multa. Isso, pagava multa. Se você tivesse alguma coisa a recolher, eles não falam nada. Eles não te notificariam, não. Mas a multa, com certeza, né? Se bem que agora existe a restituição automática, né? Que eu falei no início aí da live. Vamos supor que ele tenha que pagar. Ele vai pagar a multa de 1% ao mês e o valor mínimo da multa é o mesmo R$ 165,74 da outra opção. Mas pode aumentar, né? Porque o valor mínimo é 165, mas é 1% ao mês. Uhum. Dependendo do valor, pode ultrapassar em muito esse valor, ok? Bom, reza uma lenda, isso já é uma coisa assim que como é que eu posso dizer, os contadores mais antigos falam que existe na Receita um supercomputador chamado T-Rex. Aquele mesmo T-Rex dinossauro. Predador. Exatamente. E dentro dele tem um software chamado AFIA. Águia. E ele armazena os dados enviados das instituições. Por exemplo, Fábio fez uma aplicação, já está lá na FIA. Fábio comprou um carro novo, está lá. E aí, durante o ano, isso vai fermentando, né? Quando chega a declaração, as informações que não estão condizentes com o que foi informado, cartões de crédito, a gente não se preocupa com cartão de crédito. E assim, uma fonte, como é que eu posso dizer? Uma fonte que dedura muito a sua vida, né? Bom, né, todas as informações, cartórios, o cartão de crédito, as instituições financeiras, todas vão alimentando, na verdade, a Receita. Na verdade mesmo, a gente não precisava fazer declaração, né? Porque a Receita já sabe tudo. Eles só querem fazer para ver, vamos ver se o Fábio está agindo corretamente. Uhum. Ou às tudo vezes, rastreável, né?
É tudo muito rastreável, hoje é muito fácil, né? Eu anotei aqui, ó, os top 7 erros aqui que você mencionou, Uhum. que faz o sujeito cair na malha fina. O Certo. primeiro que você falou, não necessariamente nessa ordem do ranking, mas que você comentou, é o dinheiro digital. Esse deixa rastro, né? O dinheiro Sem digital dúvida. você vai entender como transferência, Pix, TED, DOC, nem sei se existe até hoje. É Existe. digital. Passou de um número no seu aplicativo para um outro número num outro aplicativo, deixou rastro, não é isso? Sim. Beleza. Coloquei aqui também dependentes indevidos, que é quando o sujeito, por exemplo, paga pensão, ele então utiliza como dedução na base do cálculo dele, só que a mãe que recebeu esse dinheiro e fez pagamentos com ele, que já foi deduzido lá, deduz também, aí é duplicidade. Sim, sim. Eu falei que meu pai é dependente, meu irmão falou que o meu pai é dependente dele, também é duplicidade. Isso dá ruim. Isso é complicado. Joia. Não declarar bens, esse é o mais óbvio, né? Que você comentou, comprei um carro, não declarei, vai estar registrado lá no Renavan que eu comprei esse carro, não está declarado aqui, opa, está só negando. Sim, Um sim. que você me falou e me surpreendeu aqui, porque eu não tenho vivência prática, operações na bolsa, também vai dar ruim, vai fazer você cair na malha fina. O cruzamento de informações, né? Então eu paguei lá para o médico e ele não declarou, mas eu declarei que paguei, é um cruzamento de uma informação que vai dar ruim para ele. No caso que eu estou utilizando o recibo dele aqui como dedução, se ele não fez a parte dele lá, vai dar ruim para ele. Sim, sim. A variação patrimonial inconsistente, que é quando você eleva o seu patrimônio sem o respectivo rendimento. Isso também vai dar malha fina. Isso também é complicado, é. Muito, muito Entendi. complicado. Beleza, cara. E beleza, então tá, não cair na malha fina. Tem uma grana aqui para pagar, né? Além do que já foi retido na fonte. Quando que eu começo a pagar? Quando que vencem essas cotas, Wilson? Então, você pode dividir em até 8 vezes. Né? A primeira, geralmente, é no finalzinho de maio, último dia de maio. Aí você paga de maio até janeiro. Uhum. Aí você tem um respiro de um mês para começar o outro, 2 meses para começar o novo, as novas cotas Isso para quem paga, né? Agora, para quem quer, quem vai ser restituído, começa em maio também. As restituições são pagas em maio, junho, julho e agosto. Então, são 4 meses. Mas não é que ela é fracionada. Um lote recebe todo mundo em maio, depois Entendi. todo mundo, né? Não é tipo assim, o Fábio tem 4.000, vai receber 1.000. Não, não. Tá. Uhum. E tem uma regra. Normalmente, as pessoas que declaram primeiro recebem primeiro. Uhum. Mas, tirando essa questão de quem entregou a declaração primeiro, eu não vou lembrar, mas tem questão de idade, tem pessoas que... Tem os que tem critérios doença. deles lá. Isso. Uhum. Eu não sei se você consegue ver, tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, ó. Uma cliente está com dificuldade de receber o seguro-desemprego porque não fez a declaração de imposto de renda do ano passado. Então é justamente aquilo que eu falei antes. Você fica com uma restrição lá, você não pode depender de nada da receita que eles travam. Não pode depender de nada e a gente depende de tudo, né? Vai precisar no financiamento, receita. Precisa fazer um concurso público, receita. Precisa receber o seguro-desemprego, receita, né? Não Então, tem jeito, ou seja, a nossa vida está muito ligada à Receita Federal. Exatamente. Isso me fez lembrar de uma coisa que até está aqui no meu cronograma aqui. Rendimentos que não pagam imposto de renda. Porque não são todos os rendimentos que pagam, né? Por exemplo, indenizações trabalhistas não é o caso dessa pessoa, porque aí foi seguro-desemprego. No caso de indenizações trabalhistas, não pagam imposto de renda. Herança
não pagam imposto de renda. Pagam outras coisas, PBI, mas o imposto de renda não. Doações, FGTS, Uhum. seguro de vida e lucro na venda de um imóvel isento. Tem uma questão, imóveis tombados, imóveis de certa idade, tem várias regras ali que eles se tornam isentos. Aqui em Minas tem muita cidade histórica e tem muitos Sim, colegas que moram aí em Diamantina, Ouro Preto, Sabará. Então ele vendeu ali um imóvel que eventualmente comprou muito antigamente, a família, ou recebeu de herança, alguma coisa nesse sentido. Ali não tem recolhimento de imposto de renda, então, quando tem em, lucro. em muitos casos. Aham, bacana. Tem outras coisas também, olha, a restituição do imposto de renda, ela não é tributável, né? Uhum. Alguns tipos de bolsas, não são todas. Uma coisa muito interessante que poucas pessoas sabem é parte de aposentadoria específica. Tem uma lei que as pessoas acima de 65 anos Hum. ganham 24 mil e pouco por ano, ou seja, 1.900, contando com o 13º, para ser deduzido no imposto de renda. Né? Então, isso, mas só para deduzir. Não, cara, isso é muito importante. Às vezes, esses 24 mil que pode ser deduzido, às vezes zera o imposto e ele recebe. É muito bom isso. É a Né? pessoa que ganha até 24 mil ou ela pode usar 24 mil independente de quanto ela ganha? Isso. Ela usa esses 24 mil para deduzir. Ela tem as deduções dela e pode Sim. incluir esses 24 mil lá embaixo. Tá, e qual é a condição para ela usar esses 24 mil de dedução? Aposentado acima de 65 anos. Basta ser aposentado? Então não precisa Sim. ter nenhum outro pré-requisito. Não, não. Rapaz do céu, eu acho que tem muito aposentado que não utiliza esse benefício por mero desconhecimento. Muito contador que não usa isso. Aham. Tem um outro assunto, um outro tópico muito importante. Aposentados, tem uma lei, eu não sei o número da lei aqui agora, não sei, mas provavelmente você conhece, que existem algumas leis, existem algumas doenças Aham. que, por lei, elas isentam o imposto de renda das pensões das aposentadorias. E, em muitos casos, consegue a restituição dos últimos 5 anos. Exatamente. E assim, é legal, é muito bom, né? Dá um conforto para a pessoa, mas lembrando que, por exemplo, a pessoa eu sou aposentado e pago um imposto de renda e tenho uma doença grave. Só que assim, ela é aposentada com um salário. O restante das rendas, da renda tributável da pessoa, aluguel, são coisas que não são frutos da aposentadoria e nem de pensão. Lembrando que essa lei é somente para aposentadoria e para pensão. Uhum. Beleza? Bacana demais. Inclusive, aqui em Minas tem até uma lei estadual, Hildon, que além da isenção do imposto de renda, assegura ao servidor público aposentado e com doença grave, ou que foi aposentado por um acidente de serviço ou teve uma moléstia profissional, ele também tem imunidade tributária da contribuição previdenciária. É um Que pouquinho diferente da maravilha. isenção do imposto de renda, porque tem faixas ali. Então, até o dobro do teto do INSS não pode cobrar. Aí, se o cara ganha acima daquilo, aí aquele trechinho que ele ganha acima, aí incide a contribuição previdenciária. Mas até o dobro do teto, que hoje deve ser uns 8 mil, 8 mil quebradinho, então dá uns 16 mil, não paga a contribuição previdenciária também. Sim, sim. Bacana Ótimo, muito demais. bom. Hildon, se você fosse Muito... deixar aí um recado final para a nossa galera aqui que nos assiste e deixar um recado para o pessoal que vai declarar imposto de renda agora esse ano e não está sabendo como fazer. Pessoal, eu aconselho sempre procurar um profissional. Uma pessoa que vá te dar aquela atenção,
para buscar todos os seus direitos, para te mostrar todos os seus deveres, porque também não é legal eu falar só a parte boa, né? Eu falar, não, vamos fazer desse jeito e depois não dá certo. Depois cair na malha fina não adianta. Mas sempre procura um profissional, uma pessoa que tem a responsabilidade, a consideração para fazer o melhor para você. Separa aquele tempinho, separa os documentos, se for preciso, né, faz uma videochamada ou ligação para um contador para tirar todas as dúvidas, porque é muito importante, muito importante. A gente não sabe, mas a declaração, ela hoje é uma das arrecadações mais importantes do país. É uma das mais fortes, eu digo para tudo, né? Para tudo. Mas eu posso, tá vencendo meu tempo aí, eu posso falar mais uma coisa? Claro que pode, o tempo aqui é seu. Bom, consegue ver? Consegue, né? Consigo ver, tá parecendo uma daquelas maletas do Quem Quer Ser um Milionário? Isso. Vamos lá. Durante a live, nós falamos muito sobre imposto, Uhum. sobre como declarar, sobre como organizar o dinheiro. Mas existe uma coisa que todo mundo quer no final das contas: ver o dinheiro aparecer, não é mesmo? Com certeza. Mas a mágica de verdade não é essa, não. A verdadeira mágica é o conhecimento. Porque quando você entende como o dinheiro funciona, você para de perder e começa a multiplicar. Eita, aí sim, hein? Eu quero uma dessa aí, vou passar na sua casa para pegar a minha, hein? Então tá bom. Muito obrigado pela oportunidade. As pessoas que viram e que verão essa live, espero ter ajudado. Posso deixar meu contato? Não só pode, como deve. O seu contato, onde que a galera vai te encontrar, como faz para te encontrar. E se você me permitir, eu queria colocar você lá no meu grupo, os direitos ocultos dos policiais civis de Minas Gerais. Hoje, dia 6/4, tem lá 528 policiais. Então, se você, né, tiver essa disponibilidade, eu queria colocar você lá até o dia 29 de maio, que encerra a declaração de imposto de renda, para tirar a dúvida da nossa galera lá. Se você puder fazer isso aí, eu te coloco Não, lá. com certeza. Por favor. Quero sim. E então, antes de mais nada, deixar o meu contato aí. Hildon Dias, da HD Contabilidade. O telefone é 31 99172 Daí que eu vou fixar aqui no 2027 comentário, ó, que aí todo mundo já viu, ó, 31 99172 9172 2027. 2027. Olha aí, ó. Pronto. Bom, qualquer dúvida pode me mandar. Tenha um pouquinho de paciência, eu vou responder todo mundo, tá bom? Essa época de imposto de renda é meio complicado, mas eu respondo todo mundo. Às vezes respondo de madrugada, mas assim, fica tranquilo, não precisa responder na hora também, né? Pode me responder quando acordar, ou final, porque às vezes eu mando mensagem domingo, mas a pessoa pode, né, no horário comercial, no horário que ela estiver acordada. A ideia é não deixar para a última hora, né, Hilton? Exatamente. E você me incluindo lá no grupo, o pessoal também pode mandar mensagem por lá. Por lá acho que é mais complicado porque a gente vai perdendo, né? Vai chegando mensagem, a gente vai perdendo. Mas me colocando lá, eu vou dar um olá pro pessoal e a gente vamos que vamos, vai dar certo. Não, beleza. Eu vou puder falar ajudar. pro pessoal lá no nosso grupo, sempre que perguntar alguma coisa para você, marcar o seu arroba. Marca o seu arroba, que aí vai aparecer para você que alguém te mencionou, aí você consegue tirar a dúvida da galera lá. Para quem não sabe, o grupo Direitos Ocultos Policiais Civis tem um link na minha bio, @fabioandrade.dv. Clica lá, entra no grupo e tira todas as suas dúvidas jurídicas e agora contábeis até o último dia da declaração de imposto de renda com o Hildon Dias, não é isso? Isso, meu amigo, muito obrigado, viu?
Eu que agradeço a sua disponibilidade, se dedicar o seu tempo aí durante 1 hora com a gente aí, tirando as dúvidas da nossa galera. Valeu? Muito obrigado. E qualquer coisa, estamos aqui. Valeu, um abração, fica com Valeu. Deus. Tchau, Um tchau. abraço, fica com Deus. Valeu. Valeu.